Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Humberta Carvalho e você está ouvindo Falando Nisso, podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Fê-Comércio. Sinta-se em casa. Nosso podcast completou 6 meses e o nosso presente para você que nos acompanha é um especial sobre o universo infanto-juvenil, com episódio todos os dias dessa semana. Tá chegando hoje, tá chegando agora, então corre para acompanhar os outros episódios que já estão disponíveis. Quero te convidar também a seguir o nosso podcast, deixar a sua avaliação e, se você preferir, nós também estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Aproveita para se inscrever, deixar o seu comentário e também ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E claro, eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido para você e companhia, independente de onde você estiver nos acompanhando, seja no trânsito, na academia, em casa, de onde você estiver. E te convido também, claro, a compartilhar esse episódio com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, para que elas também, como nós aqui hoje, possam aprender bastante. Hoje nós estamos no 4º dia de episódio especial e hoje nós vamos falar sobre violência contra crianças e adolescentes. Porque agressão não é só bater não, viu? O episódio de hoje é um alerta, um alerta sobre um assunto que precisa muito da nossa atenção, que nós precisamos falar, trazer para a discussão. Para quê, gente? Para prevenir, para coibir, para quem sabe um dia extinguir da face da terra. Eu estou falando da agressão contra as crianças e os adolescentes. Infelizmente, nós vemos diariamente notícias tristes de violência física e sexual contra os nossos jovens, que são verdadeiros crimes. Muitos carregam os sinais dessa violência pelo corpo, outros chegam até a perder a vida. E no episódio de hoje nós queremos alertar você que nos acompanha, que a agressão ela não é só física não, viu? Algumas formas de violência velada, elas não são encaradas como agressão pelos adultos, mas elas existem e eu ouso dizer que muitas delas podem ser praticadas não só por maldade ou falta de caráter não, viu? Mas também por falta de conhecimento e até de autoconhecimento. São maus tratos, negligência, abuso emocional e muito mais. E é sobre isso que nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje. A gente vai compreender os tipos de violência que existem, como identificar os sinais dessas agressões e conhecer também o trabalho de um jornalista que retratou em um livro os casos de violência contra crianças e adolescentes que ele noticiou. Por isso, continua com a gente até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito juntos hoje. E para isso eu quero dar as boas-vindas aqui para Cleia Carolina, psicóloga, ela que já esteve com a gente em outra oportunidade. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente e dispor do seu tempo, do seu conhecimento para o nosso público. Eu é que agradeço, é um prazer imenso estar aqui e falar sobre esse tema que é tão complexo, né? E quanto é importante desmistificar isso, tem formas de corrigir, tem formas de agir em cima dessa situação, nós podemos ajudar. Você trabalha com crianças e adolescentes, né, Cleia? Trabalho há 17 anos com crianças e adolescentes e na orientação das famílias, né, para cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Tudo a ver com o nosso tema de hoje também. Isso. E nós recebemos também aqui no nosso estúdio o jornalista Henrique Ramos, ele que é autor do livro Uma Poesia sobre as Crianças, Não para Elas. Henrique, seja muito bem-vindo ao podcast Falando Nisso. Obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar a sua experiência. Eu que agradeço, Humberta. Tudo bem? Cleia? Prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa e podendo trazer algumas experiências também que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a vida de repórter e agora experiências que afloraram de uma maneira diferente também num livro. Vamos começar então contando pra gente um pouquinho, né, do seu livro, de como surgiu essa ideia. O livro, tô até com ele aqui, ó, trouxe aqui para dar de presente para vocês no final, mas só no final, tá? Para segurar vocês aqui comigo. Então esse aqui é o livro, Uma Poesia sobre as Crianças, Não para Elas. É um livro que foi escrito em 2020, num momento assim em que eu estava me sentindo até de certa forma um pouco sufocado com algumas histórias que eu vim acumulando ao longo de anos como repórter. Eu não tenho uma carreira muito extensa, são menos de 10 anos, mas é uma carreira intensa, é sempre muito intenso todos os dias. E infelizmente, a gente lida com muitas histórias assim.
E quando eu resolvi escrever o livro, é como se tivesse algo entalado na minha garganta, porque tem muitas situações, muitos detalhes em reportagens que eles não podem ser contados, eles não podem ser compartilhados para o grande público por diversos motivos, principalmente para preservar a criança, para preservar aquela vítima, também para não atrapalhar as investigações e também porque há detalhes muito pesados em que o grande público talvez teria uma repulsa muito grande e não conseguiria nem talvez assistir. Realmente tem detalhes muito pesados. Mas tudo isso fica dentro da gente e desde o início, assim, na minha vida de repórter, uma das minhas maiores dificuldades era conseguir controlar um pouco a emoção, não perder totalmente, não me tornar um robô, mas controlar um pouco da emoção para poder passar as informações, para poder transmitir a notícia com uma certa lucidez para que todo mundo pudesse entender. Mas tudo isso estava ficando muito entalado. Então eu disse, acho que eu preciso liberar um pouco disso em forma de literatura. Sempre gostei muito de literatura, sempre tive vontade. Eu pensei assim, agora é o momento e eu vou compartilhar porque eu acho que isso pode ser importante para alguém. E quais tipos de agressão você retratou no seu livro? Como a gente vive e presencia muitas situações diversas, eu fui juntando todas essas histórias e transformei em histórias fictícias. São histórias fictícias, mas inspiradas em histórias reais. Então são situações de abuso sexual, são situações de privação, de fome, situação de guerra e as crianças mesmo é que contam, sabe? Essas personagens fictícias é que contam esses episódios trágicos da vida delas. Eu já fui repórter, né? Você sabe, não de TV como você, mas eu já fui repórter também. E, de fato, a gente está exposto sempre a casos muito tristes, macabros, casos, de fato, assim, intragáveis. E eu queria entender de você, assim, como que foi cobrir essas histórias? Porque a gente cobre de tudo. E por que essa violência contra as crianças foi o que mais mexeu com você? A violência contra as crianças sempre mexe muito, né? Teve até uma oportunidade em que a gente foi falar de uma campanha de Natal, as crianças mandam cartinhas para o Papai Noel e tem uma menina com hidrocefalia que ela, provavelmente com a ajuda da mãe, escreveu uma cartinha. Ela escreveu uma cartinha pedindo fraldas descartáveis, porque a família dela não tinha condições de comprar. E são situações muito complicadas. E nesse dia até eu não consegui segurar aquele desafio. Dessa vez foi toda aquela construção, né? Eu preciso me controlar, me segurar. Tudo aquilo foi por água abaixo, porque foi muito difícil ler. E tinha uma frase da menina que mexeu muito comigo, que ela dizia: precisa ser fralda XG, porque aqui cabe. Aqui pode chorar, viu, Henrique? Aqui não tem constrangimento, é assim mesmo. E foi muito difícil, é muito difícil. E às vezes dá muita vontade de contar para todo mundo, olha, aconteceu isso por causa disso. Vamos ajudar. Porque fulano fez isso, ou porque fulano deixou de fazer tal coisa. Mas nem sempre a gente pode, por conta de uma responsabilidade social. E tá certo, realmente há informações que não podem ser ditas, principalmente para preservar a criança. Mas tudo isso tudo isso machuca bastante, porque a gente também tem sentimento, né? E foi daí que nasceu, foi desse sentimento, sabe? Assim, dessa dor mesmo que nasceu. E Cleia, quais que são os tipos de agressão mais comuns contra as crianças e os adolescentes? Quero só fazer uma ressalva aqui, que eu fico muito feliz de ver que se emocionam ainda, né? Porque às vezes a gente trabalha com tanta coisa dura que a gente se endurece também. Então, enquanto estamos nos emocionando, é porque ainda somos humanos, aquilo tem que se emocionar mesmo, a gente não pode normalizar essas coisas, tá? Então, Tá vivo, né? viu? Você tá vivo. Tá vivo. Então, as mais comuns nós temos a negligência, né? Que é uma violência que ele até citou, né? Das pessoas não terem o que comer, né? Não ter um horário de dormir, não ter onde dormir, não ter uma rotina escolar, não ter alimentação. É uma violência, né? Temos a violência física que acontece muito, né?
de pais que espancam filhos, que pune de forma severa, que machucam essas crianças. Nós temos a violência sexual, que é a mais comum, infelizmente, na mídia, né? É a mais comum, mas por trás todas essas acontecem. A violência sexual é quando a gente utiliza, né, de agrados íntimos da criança para nos satisfazer, né? E isso vai muito além da questão sexual, né? Às vezes uma foto, às vezes expor a pornografias que não está para a idade, nenhuma pornografia está para a criança, né? Ou colocar ele em contato com a intimidade do adulto. Tudo isso é uma violência sexual. E todas as três levam para uma quarta violência, que é a violência emocional, tá? Todas essas acontecendo vai afetar emocionalmente a criança. E temos aquela mais vedada em casa, né? Quando você faz com que aquela criança se sinta desmerecida, se sinta desvalorizada, né? Quando você fala que ela não é capaz, quando você não deixa ela ver um pai ou um parente que ela tanto gosta, tudo isso é uma violência emocional. Então essas são as 4 mais comuns. Vamos dar um respiro aqui, né? A gente precisa respirar para conseguir seguir adiante. Gente, o lazer, ele é um dos pilares do SESC e como brincadeira e movimento aqui pra gente são coisas muito sérias. No SESC, os seus filhos, eles podem participar das turmas de iniciação esportiva geral, o IEG. As atividades, elas são destinadas ao aprimoramento das capacidades motoras das crianças de 4 a 9 anos por meio de atividades lúdicas e esportivas em meio aquático. Acesse o site sescgo.com.br e confira os horários na unidade mais próxima de você. E, Cleia, um dado alarmante que eu levantei quando eu estava preparando aqui, roteirizando aqui o nosso episódio de hoje, é que a maioria dos agressores é gente próxima. Isso a gente escuta muito, né? E aí, quando eu fui ler, eu fiquei alarmada, porque diz que é quem tá ali no dia a dia, uma pessoa muito próxima. Às vezes a gente pode pensar, como assim? Um pai, uma mãe, um avô, um tio, um padrasto, uma madrasta. E por que isso acontece? Porque são justamente essas pessoas as que mais submetem as crianças à violência. Então, a gente precisa lembrar que a criança ela não tem capacidade de julgamento, né? Ela não entende que aquela situação vinda de alguém que ela gosta pode ser uma violência, pode ser um maltrato, ela não compreende isso. Então, essas pessoas próximas utilizam dessa inocência dessa criança, utiliza desse vínculo afetivo, né? Utiliza dessa relação para poder implantar essa violência na criança e ela acredita, porque ela não é capaz de entender que alguém da família dela, alguém que ela gosta, pode estar fazendo uma maldade com ela. Então é pela proximidade, é pelo vínculo afetivo, é pela falta de impunidade, porque raramente você vai desconfiar que um pai pode estar fazendo isso, né? A criança até vai te contar, mas você não acredita que essa pessoa amorosa que está ao seu lado é capaz de violentar uma criança. Então são vários fatores, tá? E a impunidade é uma situação bem séria, porque nós não acreditamos que isso é capaz. Queria até fazer uma pergunta para a Cleia, né? Que tem algumas situações também que a gente acaba percebendo que a criança que não tem esse poder de julgamento contra aquele parente, né? Aquela pessoa muito próxima, e acaba trazendo essa culpa para ela mesma, né? Para a vida toda, né? Uma violência na vida da criança, ela vai carregar por toda a vida adulta, tá? Por mais que ela faça terapia, que ela ressignifique isso, né? Que a gente vai lá na ferida, trabalha aquele trauma, ainda vai permanecer por toda a vida. Ela só vai ter um controle sobre aquela emoção, mas ainda vai aparecer durante toda a vida. Vai repercutir de alguma forma, né? Forma. E Henrique, das histórias que você contou no seu livro, né? A violência contra esses personagens era cometida por quem? Exatamente, pelas pessoas mais próximas, por pessoas em posições de total confiança mesmo. E essas vítimas também, elas acabam... Porque como eu escrevi a partir de relatos, de coisas que eu ouvi mesmo, de situações reais, então eu acabei trazendo um pouco disso também, dessa culpa que acaba recaindo sobre a própria vítima. Até a capa, ela traz aqui uma ilustração que é como se fosse um desenho para colorir. Para quem estiver nos acompanhando aqui pelo YouTube.
a gente pensou num desenho para colorir e que seria colorido, pintado por uma criança vítima de uma situação assim. Então, te imagina a confusão de sentimentos, a tempestade de sentimentos dessa criança. E ela não vai obedecer exatamente os contornos aí do desenho. Ela perdeu todos os limites que ela tem. Todos os limites. E aí tem um adulto e uma criança, e a criança está arriscada, ela está rabiscada nesse desenho. Então, o livro traz muito sobre isso. Então, é algo incomum entre as histórias. É incomum entre as histórias de situações de abuso e de privação que foram provocadas por pessoas que estavam próximas, aquelas que deveriam oferecer proteção, mas que ofereceram risco e traumas. E você já comentou aqui com a gente, né, um pouquinho do que essa violência emocional ela causa na vida de um adulto, que ela traz traumas lá na frente. Mas e como que é isso na vida de uma criança e um adolescente, que é uma pessoa que está ali numa fase de desenvolvimento físico, emocional, cerebral? O que isso causa na vida desses jovens? Eles estão em formação de personalidade. É extremamente importante a gente lembrar disso. Tudo que acontece com a criança vai para a formação de personalidade dela. Então, ela será aquilo para o resto da vida. No momento ali, na escola, ela já vai ter um problema de aprendizado, ela já vai ter um problema de autoestima, ela já vai manifestar através de uma agressividade, o adolescente já vai para um isolamento, né? Às vezes a automutilação, né? Que é muito comum hoje em adolescentes, porque eles não são capazes de compreender as emoções. Naquele momento está tudo muito confuso, é o desenho da capa do livro dele, ele não consegue reconhecer nenhuma emoção e ainda sente-se culpado. Então, eles vão se isolar, ou vão ficar agressivos e futuramente, como faz parte da formação de personalidade, vai ser um adulto inseguro, um adulto ansioso, um adulto com questões depressivas, né? Enfim, o trauma vai percorrer por toda a vida se ele não buscar ajuda. A gente ainda está no começo aqui do nosso episódio, mas eu já quero te convidar a compartilhar com as pessoas que você gosta, que você ama, para que essas pessoas também possam aprender coisas novas informações, abrir a mente para aprender e aplicar na vida e também ajudar aquelas pessoas que você ama, que você gosta, para que elas também possam aprender, se desenvolver. Então, compartilha com as pessoas que você gosta, aproveita para seguir o nosso podcast e também se inscrever no nosso canal do YouTube. E Cleia, lá no comecinho do nosso episódio, a gente falou sobre a violência velada, você também citou algumas aqui, porque a gente acha que a violência ela está só ligada a um abuso sexual, a violência física, e tem essa questão da violência emocional que, como você bem disse, muita gente pratica em casa e às vezes acha que não, porque não é visto como violência. Então, você não incentivar, você humilhar, você xingar uma criança, isso também é visto como violência. E muitos adultos não percebem isso, ou talvez não sabem por ignorância mesmo, acham que não, que é meu filho, eu faço do jeito que eu quero, e tá tudo certo, e está ali colocando os seus filhos, as suas crianças, numa situação de agressão emocional, de violência emocional. Como estão os nossos adultos? Eles estão precisando se curar muito para cuidar das crianças? E nós falamos de crianças e adolescentes, né, que não tem essa regulação emocional, mas os adultos vêm com muito menos regulação emocional, né? Eles vêm achando que não precisa de uma terapia, que não precisa trabalhar suas emoções, que deu certo até agora, que os pais deram certo, apanharam e está tudo bem, mas não está tudo bem. Eles estão educando pessoas de forma incorreta. E se eu não recebi amor, se eu recebi violência, se eu não me organizo, eu dificilmente vou conseguir educar o meu filho sem violência. Dificilmente eu vou conseguir amar o meu filho se eu não receber amor. Então, nós adultos somos difíceis porque a gente se recusa a entender que precisamos organizar essas emoções. Se eu passei por coisas complexas, complicadas durante a infância, eu preciso me organizar, porque isso está refletindo sim na educação dos meus filhos. E é fato, não tem jeito. Qualquer criança, adolescente que chega para mim em consultório, primeira coisa que eu sei que eu preciso organizar é a família, é o ambiente, porque é ele que afetou essa criança e esse adolescente. A maioria das crianças que chegam para mim e a gente organiza um ambiente, ela sai do espectro. Às vezes é uma criança que as pessoas acham que está com TDAH
e organiza o ambiente, organiza a rotina, organiza a fala da família, a criança normaliza. Então, sim, os nossos adultos estão com pouca regulagem emocional e precisam se organizar. E Henrique, dessas histórias, são 11 histórias, né, que você contou do seu livro, claramente elas te tocaram muito a ponto de te fazer escrever um livro sobre elas, mas teve alguma que mexeu mais com você, que te tocou mais? Olha, todas tocaram bastante, de maneiras diferentes. Até hoje, quando eu leio, eu fico revivendo cada situação, né? Cada cena, cada depoimento também. Mas com certeza, até pela proximidade, a história que mais mexe comigo é a história do meu pai. É a única história que eu identifico quem é a inspiração. Que o próprio nome do poema é História de Pai. Então ele está identificado, é a única história que eu pude e que eu quis também identificar, porque meu pai já se casou, se formou, teve 2 filhos, comprou a própria casa, mas a história de privação que ele viveu na infância ainda mexe muito com ele. E eu fui crescendo ouvindo essas histórias. E ele me contava até assim de um jeito meio cinematográfico também, porque era muito movido por muitos sentimentos e parecia que ele tinha passado fome ontem, sabe? Ele conta hoje como se tivesse passado fome ontem. E até hoje é assim. E, inclusive, quando eu escrevi e antes de publicar, eu entreguei para ele, falei assim, pai, revisa para mim. E ele não sabia direito o que estava vindo, eu só falei que ia incluí-lo no livro. E aí ele leu. E ele ficou assim umas 2 horas calado, olhando para o céu, aí olhava para o chão, aí ia de novo. E esse é o sinal que eu entendo assim que tocou ele mais uma vez, essa vivência. Então, com certeza, essa é a história que mexe comigo. A que mais marcou, né? A que mais marcou, com certeza. E dessas histórias que você contou, dessas histórias fictícias, né, que você criou a partir de histórias reais, você conseguiu notar alguma característica comum entre as vítimas? Olha, eu acho que a característica que nós temos assim, mais parecidas umas com as outras, é mesmo essa questão de ser uma criança que confiou no adulto e que teve essa confiança quebrada. Acho que vem muito daí e é realmente alarmante. E a gente fica preocupado, né? O que pode ser feito? É tão difícil, da porta para dentro. O que pode ser feito, né? De políticas públicas, de tudo, de conscientização, de educação, sabe? É muito complicado. Então, acho que essa é a característica mais marcante também dentro do livro, sabe? E você, Cléia, no seu consultório, no dia a dia, essa também é uma característica comum entre as crianças vítimas de algum tipo de violência ou você observa outras também? Então, as crianças, elas apresentam vários comportamentos, mas o fato do comportamento vir elevado, exacerbado, já nos traz uma ideia de que algo está errado, tá? Criança que chega pra gente, que passou por uma violência, ela está agressiva demais, ou ela está enfrentando demais as situações de uma forma que não é para ser enfrentada, ou ela está sensualizada, né? Ela está numa fase que não é para estar sendo criança, a autoestima está ruim, ela está isolada. Então a gente nota mais, mas sempre de forma exacerbada. É fato, chegou a criança e a gente nota isso, a primeira coisa que o psicólogo faz é, vamos fazer uma investigação de violência, porque até mesmo a gente no consultório, toda vez que chega essa questão de violência contra a criança, a gente fica arrepiada, a gente fica chateado, a gente precisa se dar uma organizada para poder ajudar, tá? Porque mexe com a gente e a gente sabe o quanto a impunidade ainda é fato, né? Então a gente quer tentar organizar de todas as formas. Então, é claro pra gente quando chega em consultório e sofreu violência. Bora dar mais um respiro aqui nesse tema que é tão delicado, né, gente? O mês de julho tá chegando e que tal aproveitar a programação de férias do Sesc Goiás? Todo período de férias, as unidades do Sesc oferecem um mundo de atividades para a criançada, viu? Com muitas brincadeiras ao ar livre e com muita diversão também.
Quer saber tudo o que rola na unidade mais perto de você? Então acesse o nosso site sescgo.com.br e acompanhe a nossa agenda, tá bom? Cleia, você falou aí dos sinais, né, que uma criança pode estar, que uma criança apresenta quando chega no seu consultório. E a família? Como que é? O que a família pode observar? Porque o profissional, ele pode bater o olho e falar, pô, essa criança tá hipersexualizada, essa criança tá estressada, tá com ansiedade aflorada. Para o profissional, às vezes, é mais fácil ter esse olhar, porque ele tem esse feeling, né, essa facilidade do olhar profissional. Mas e para quem está em casa, né? Como observar esses sinais? A mudança de comportamento repetindo. Isso é fato. Mudou de comportamento, a gente precisa dar uma parada e ver o que aconteceu. Às vezes a criança era extremamente falante e ela para de falar. Para, investiga. Às vezes a criança gostava de se arrumar, de pentear o cabelo e de repente ela não quer, ela mudou a higienização dela. Às vezes a criança falava muitas palavras bonitinhas e ela tem o alfabeto reduzido, a fala reduzida, né? Enfim, às vezes ela está escoriando a unha, arrancando os pedacinhos da pele ou comendo por dentro do lábio. Qualquer comportamento que eu vejo que foi modificado do comportamento normal do meu filho, que eu conheço, eu preciso parar e investigar o que é. Pode não ser uma violência, mas pode ser outras questões que também precisamos ficar atentos, tá? Então, qualquer mudança repentina de comportamento. E a agressão física, quando a gente vê muitos os casos de agressão física, às vezes a pessoa é internada, ela vai para o hospital, ela trata aquelas feridas e as feridas cicatrizam. Mas tem as feridas da alma, né, que a gente já falou um pouquinho aqui. Eu queria que você trouxesse assim pra gente, que tipo de adulto pode se tornar uma criança que sofre algum tipo de violência? Bem, nós vemos muito aí na sociedade, né? O tanto de adultos complexos que estão tendo, o tanto de pessoas que batem mulheres, que violentam, que brigam no serviço, né? Que perdem o controle emocional e briga na escola, e briga no trânsito, né? Tudo isso é reflexo, provavelmente, de uma infância que teve vários altos e baixos que precisava ter sido tratada e não tratou. Falando em transtorno, no geral, né, nós temos o transtorno depressivo, que é fato, provavelmente essa pessoa ela tem mais tendência a se tornar depressiva, essa pessoa tem mais tendência a se tornar um ansioso patológico, é uma pessoa que tem mais tendência a ir para o alcoolismo, a ir para o excesso de cigarro, né, a ir para traições no casamento, porque ela não consegue se relacionar. Tá? Elas podem ser mulheres que se envolvem em relações abusivas e não conseguem sair, tá? Eles podem sofrer de estresse pós-traumático que ele não curou, então ter crise de pânico, crise de ansiedade, né? Pode ter um isolamento social e não conseguir mais ser proativo na vida. Então nós temos uma gama de situações que pode acontecer com esse adulto. Mas tem como sair desse assim, claro. de traumas, não tem? Tem sim, né? Que é importante. O processo de autoconhecimento, o processo terapêutico, os pilares da saúde mental que a gente tanto fala aqui, né? São questões que vai fazer com que você consiga organizar suas emoções, tá? Não é que eu vou esquecer que isso aconteceu, não é um esquecimento, mas é fazer com que aquela emoção seja organizada naquela situação. E assim, ela não vai afetar mais nenhuma outra área da minha vida e eu consigo ser proativo na vida, tá? Então, precisa terapeutizar, precisa organizar, precisa levantar os pilares da saúde mental, atividades físicas, sociabilidade, né? Os hobbies, né? Todas essas questões, a família estruturada, tudo isso vai fazer com que esse adulto consiga sair dessa situação. Até comentei e puxei essa parte porque... até usando a história do livro, e especificamente o poema que é inspirado na história do meu pai. Meu pai é um exemplo. Sim, uma graça. Eu ia perguntar essa, né? Quem venceu tudo isso, porque quem ler o livro e conhecer a história vai perceber como foi difícil, né? Tem um episódio assim que a mãe dele fez um frango e o meu avô, o pai dele, estava... alcoolizado e chegou e jogou tudo fora, sabe? Uma situação mesmo de privação e que quando tinha, aí a agressão e o alcoolismo acabava com tudo.
E meu pai foi uma pessoa que quebrou esse ciclo de violência. E eu tenho, assim, tantas experiências boas e lembranças muito boas com meu pai, que ele poderia ter se tornado um adulto, um pai também que reproduzisse esse tipo de tratamento. Mas não, e eu lembro até assim, até falando do gosto pela literatura, quando eu era pequeno, aqui em Goiânia teve a Bienal do Livro, e eu tinha muita vontade de ir. Na época ele estava desempregado. E o dinheiro estava curto, só minha mãe estava trabalhando, mas ele estava procurando, entregando currículo, mas não aparecia de jeito nenhum. E aí a gente viu na televisão a propaganda da Bienal do Livro, e aí eu comentei que eu queria ir. E o dinheiro era assim, zero, né? Não tinha nada. Gradíssimo. Nossa, é gradíssimo. E aí meu pai pediu um dinheiro emprestado pro meu avô, que já estava numa outra situação, para comprar a passagem de ônibus para a gente ir para o centro de Goiânia. Quem está assistindo a gente às vezes não é daqui da região, mas a gente morava muito longe, e eram 2 ônibus, então a gente ia para o centro de Goiânia, ele pegou a passagem de ônibus, a gente entrou lá no centro de convenções da capital, fui lendo os livros, e aquela experiência está guardada comigo até hoje, sabe? Memória afetiva, né? Isso é fantástico, e não tinha dinheiro, eu sabia que não tinha dinheiro, e eu nem pedi nada, mas só de estar ali folheando aqueles livros, e depois quando a gente foi publicar, né? Foi publicar essa obra aqui, e a gente fez um lançamento, e eu olhava para o meu pai e para minha mãe, assim, com uma felicidade tão grande. E eu pensei assim, a gente venceu, a gente conseguiu quebrar esse bloqueio que veio lá da infância dele, e foi vencido. Por isso que eu até comentei com você. Foi. E pode servir de incentivo para tanta gente que às vezes está assistindo a gente, né? Pesquisou alguma coisa ali na internet, apareceu o nosso podcast e está vendo essa nossa conversa aqui, que é possível, Se né? é possível, a pessoa precisa querer, né? E seu pai quis muito essa situação, né? Então, querer é a primeira situação para sair disso tudo. E querer parece fácil, mas não é. Esse pai, com certeza, enfrentou um mundo para essa força sair de dentro dele. Com certeza, essa família que ele teve, né? É um dos pilares que fez ele ganhar força para tudo isso, tá? Seu pai é incrível mesmo. Ele é. É isso aí. Esse assunto, na verdade, assim, o que a gente está conversando aqui é um recorte, né? Porque a gente tá tratando aqui no nosso podcast, como o nosso objetivo aqui no Falando Nisso é falar sobre saúde emocional, bem-estar, qualidade de vida, a gente está trazendo um recorte desse assunto que, na verdade, é um crime, né? É um crime. Muitos, principalmente a violência emocional, às vezes não é vista ainda como um crime, não é criminalizado, mas agressão física, sexual, isso tudo é um crime. Então, o que a gente está trazendo aqui é um recorte, né, dessa questão principalmente da parte emocional, e justamente para mostrar isso, né, que existe, que os nossos adultos podem melhorar, e que quem sofreu, passou por isso, pode melhorar também, né? E aí eu queria saber de você, Henrique, assim, você que trabalha aí nas ruas, noticiando o que acontece no dia a dia da nossa capital, do nosso estado, o que você acredita que falta, assim, todos os aspectos, né? Tanto por parte do governo, quanto por parte da família e do ser humano também, para coibir, para acabar com esse tipo de violência? Olha, eu acho que as coisas andam muito devagar, sabe? Assim, a violência, ela anda muito rápido, ela anda a jato, e a criação e desenvolvimento de políticas públicas estão andando de bicicleta, sabe? Eu acho que demora demais para resolver, demora demais para se pensar em maneiras de combater essa escalada de violência, e não diminui. O que a gente viu num período pandêmico, talvez uma redução no número de denúncias e tudo mais, é porque, na verdade, às vezes essa criança que não estava indo fisicamente, presencialmente para a escola, então, às vezes, os maiores denunciadores, que são, às vezes, os professores que percebem Os aliados. não estavam vendo, então, não estavam junto para ver um roxo no braço. Então, isso não quer dizer que a violência diminuiu. A violência, ela continua acontecendo, e é muito difícil porque é da porta para dentro. Mas tudo anda muito devagar, a verba demora demais para chegar. Tem lugares onde os conselhos tutelares, eles vivem pela misericórdia, eles têm computadores da década de 90. Quando tem. Computadores que, quando existem, não têm acesso adequado à internet.
prédios com infiltrações. Conselheiros tutelares, quando recebem os chamados, eles vão para os locais, para os endereços indicados com muito medo, porque eles vão com a cara e coragem, vão de peito aberto e fazem um trabalho que é muito difícil. Às vezes eles não têm condição nem de ir, não dá para julgar esses conselheiros, porque se eles não têm mecanismos de segurança própria, fica muito difícil de desempenhar o trabalho. E o conselho tutelar, em boa parte das vezes, é a primeira porta para a denúncia. E se essa primeira porta ela não está estruturada, fica muito complicado. Então, falta dinheiro, primeiro de tudo, para que um conselheiro tutelar ele possa desempenhar o trabalho dele, ele possa levar adiante, porque se não chega nele, aí não vai chegar no Ministério Público, porque é o conselheiro tutelar que faz a ponte entre a criança, a vítima, o denunciante, o vizinho, a escola e o Ministério Público. Se não existe essa ponte, eles vão continuar afastados, separados. Então falta... Precisa ser mais bem valorizado, né? Precisa, com certeza. Mais organizado, né? E você, Cleia, o que você acha? Então, só fazendo uma ressalva do que ele colocou aqui, meu primeiro estágio foi no Conselho Tutelar e eu cheguei lá e eu falei, só tem a mesa. Meu Deus, né? Ela entende bem. Só tinha a mesa. Eu falei, meu Deus, o que fazer, né? E a realidade, para onde leva essas crianças, como organizar isso, era muito, muito surreal. Não dava. Hoje, infelizmente, quando eu vejo alguém no sinaleiro com crianças, eu fico pensando, denuncia e ele vai para um abrigo? Né? Ou ele vai para onde? O que vai fazer? Eu fico pensando qual é o destino para ver o que eu realmente posso fazer para aquela família. Porque eu sei aonde pode dar isso, é frustrante, tá? Agora, enquanto família, que eu acho extremamente importante, é lembrar que tudo pode ser mudado. Eu posso ter saído de uma família nada estruturada, mas uma família estruturada pode sair de mim. Então, se eu entendo como pessoa que eu estou muito agressiva, muito irritada com meu filho, né, que não está bacana, que ele está sofrendo, procure ajuda para você se organizar. Tem várias questões que podem te ajudar, vários locais públicos que podem te ajudar a trabalhar isso para que você consiga ser funcional na sua família. Então, para mim, falta muito autoconhecimento, tá? Falta acesso a autoconhecimento. Eu me conhecendo, eu sei o que eu posso mudar. Ok? Se eu não me conheço, eu vou tocar a vida do jeito que der. É isso aí. E por mais que exista toda essa limitação, né, não deixe de denunciar. Não deixe de denunciar. Se você conhece alguma criança, algum adolescente em situação de negligência, de maus tratos, agressão física, sexual, denuncie. Conselho Tutelar, Ministério Público, tem polícia, Disque 100, imprensa, põe a boca no trombone, né? Porque se você não pode resgatar aquela criança, você pode ajudá-la de outra forma. Sim, e evitar que outras passem pelo mesmo processo. Não é só um problema familiar, não é um desconforto, um desentendimento. A violência infantil é um crime, né? É um crime. É um crime, é isso aí. E também, se for uma pessoa próxima, né, Cleia, um parente, um amigo, tenta conversar com essa pessoa também, porque a gente sabe que a vida, ela já traz tantos desafios, às vezes o que essa pessoa que tá tão nervosa, que tá ali praticando uma violência velada, que às vezes ela nem enxerga como violência, ela precisa de uma escuta ativa, ela precisa de uma orientação, ela precisa de um encaminhamento. Então, sugere para ela, né, relaxar, procurar um psicólogo, procurar ajuda profissional, procurar ajuda com os filhos, procure ajuda, denuncie e procure ajuda, né, o que a gente pode deixar, podemos deixar recado aqui para as pessoas que nos acompanham. Muito rico o nosso bate-papo, uma triste realidade, mas a gente precisa falar, então aqui é um espaço propício e muito bacana para isso. Que bom que a gente falou, que bom que você escreveu o livro, que bom que você trouxe as orientações para a gente, porque a gente precisa falar, né? E partindo aqui para o nosso final, tem um desafio, a Cleia já conhece esse desafio, então eu vou começar aqui pelo Henrique, que é o desafio seguinte, Henrique, deixar pra gente aqui uma palavra, uma expressão que você gosta, às vezes que você utiliza muito no seu dia a dia, contar pra gente por que você gosta. Nossa, pego de surpresa, hein? Eu ainda tô surpresa. Eu ainda tô diferente. Sendo veterana, né? Tinha esquecido, né, Cleia? Esquecido. Eu vou trazer até, falando um pouco dessa temática de crianças, né? Tem um trecho de um poema de uma poeta polonesa que eu gosto muito, o nome dela é bem difícil, estranho,
Wisława Szymborska, ela é polonesa, né? A gente tem que treinar a dicção para poder falar, né? E ela tem um trecho de um poema que ela diz assim, em consideração às crianças que ainda somos, as fábulas terminam bem. E eu gosto muito, né, desse poema, dessa frase, e porque ela nos ajuda a preservar um pouco dessa pureza e desse olhar mesmo. E esse olhar e essa pureza nos ajuda na aproximação das crianças, né? Porque elas precisam de carinho, elas precisam de atenção, elas precisam de muito amor, de muito respeito, né? E nós que estamos em volta que vamos oferecer isso. Então, em consideração às crianças que nós somos e a todas as crianças do mundo inteiro, né? Eu desejo que essas fábulas e todas essas histórias, elas possam terminar bem. Bacana. E você, Cleia? Fui pega de surpresa. Não lembrava disso. Tá, como a gente está falando de criança, e eu estou lendo com meu filho Pequeno Príncipe, e ele nem tá gostando ainda. Porque ele não sai do coração da gente, né? Como assim? O meu gosta. Nem sabia, nem tinha entrado na escola, eu já tinha comprado Pequeno Príncipe. Tá lá, do ano que eu comprei. Tem que gostar. Tem que gostar. Sincero, né? Ela poderia ter dito, meu filho tá adorando. Não tá. Já. Ele nem está entendendo. E eu não gosto de criança, né? Pelo amor de Deus. E a frase que eu expliquei muito pra ele ontem é que tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas, né? Então, é muito do que a gente falou hoje, responsabilidade afetiva, né? Com as pessoas, com as nossas crianças, né? Tá faltando muito respeito. Então, eu fico com essa frase do Pequeno Príncipe. Cleia, Henrique, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por dispor do tempo, do conhecimento, da conexão aqui pra gente poder falar desse assunto que é tão delicado. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Se o pessoal quiser conhecer o seu livro, conhecer você, onde que te encontra? O livro está à venda na internet, pode pesquisar por esse título mesmo, Uma Poesia sobre as Crianças, aqui de novo. Humberto é minha assistente hoje de divulgação. Gente, e é fantástico, né? É a mesma coisa que ver a criança desenhando, ficou muito legal. Obrigado, né? A intenção era essa mesmo. Está disponível na internet mesmo, pessoal de qualquer parte do Brasil e do mundo. Pode pedir que vai chegar na sua casa aí. E esse é seu, tá? Esse é seu. Tem um aqui para a Cleia também. Obrigada, viu, Henrique? E nas redes sociais? Alguém te encontra nas redes sociais? Redes sociais, Henrique Ramos TV, consegue encontrar lá facinho, a gente... Conferir suas outras coberturas. Outras coberturas, que a gente se divide aí entre o jornalismo e agora também, a literatura. E tem coisa boa também, né? A gente cobra muita coisa boa também, né? Isso é muito bom, a gente conhece pessoas muito boas na nossa vida de jornalismo também. Coisa boa, é isso aí. Muito obrigada, viu, Henrique? Obrigado. Cleia, obrigada também pela sua participação. Se o pessoal quiser te conhecer, conversar com você, trocar uma ideia, onde que te encontra? Estamos lá no Instagram, com Psicleia Carolina. Estamos no Senac, tá? Aí no consultório, na equipe Psi, é só entrar, acessar lá, que vocês têm meus contatos, tá bom? É isso aí, muito obrigada. E aí, gostou do nosso episódio de hoje, gente? Eu tô muito feliz, porque apesar de ser um conteúdo muito delicado, um assunto muito delicado, traz muito conhecimento pra gente. E essa é a nossa proposta. Eu espero muito que você tenha gostado. Então já sabe, né? Segue o nosso podcast, compartilha com as pessoas que você gosta. Se você nos acompanha pelo YouTube, deixa aí o seu comentário, interage com a gente, tá bom? Amanhã tem o nosso último episódio do especial sobre o universo infanto-juvenil. Nós vamos falar sobre bullying. Isso não é brincadeira. Estratégias para pais e educadores. Eu finalizo com uma frase de um autor desconhecido que diz que o sorriso inocente das nossas crianças hoje se transforme no sorriso de adultos felizes amanhã. Até amanhã no nosso último episódio. Até lá. Falando nisso.